E no Distrito Federal, as escolas hoje amanheceram fechadas. O governo distrital publicou um decreto suspendendo as aulas, determinando as atividades por 5 dias, ou seja, por 5 dias os alunos estarão liberados das escolas públicas e particulares. Brasília, até agora, tem 2 casos de coronavírus confirmados. Mochilinha, lápis de cor e chocolates. A mesa de trabalho do Pedro hoje recebeu até desenho animado. Raul precisou ir ao trabalho do pai porque teve as aulas suspensas. A decisão do governo do Distrito Federal é uma medida de prevenção ao coronavírus. A gente tem que se programar em cima da hora. Eu, infelizmente, não tive com quem deixar, familiares, pessoas com quem eu poderia contar por questão de saúde não poderiam ficar com ele hoje. E a solução foi trazer para o trabalho, né? Então, eu vou ficar um dia, a mãe fica o outro e na segunda-feira a gente vê como é que vai ser. É um dia de cada vez. Escolas públicas e particulares amanheceram fechadas. O decreto distrital inclui também instituições de ensino superior. Ainda na noite dessa quarta-feira, elas emitiram comunicados sobre o cumprimento das novas regras. Já a Universidade de Brasília, que é federal, decidiu não suspender as atividades. A reitoria disse que acompanha a evolução da transmissão do coronavírus no país e que, por enquanto, não há necessidade de paralisar as aulas. A orientação é que estudantes, professores e funcionários sigam as normas de higienização para evitar contágios. O Ministério da Saúde também está mais cauteloso quanto à suspensão de aulas e anunciou que vai analisar caso a caso antes de adotar medidas semelhantes à do Distrito Federal. Pode ser que não seja necessário o fechamento de uma escola total. Vamos pegar um exemplo, uma sala de aula que tem um aluno que comprovadamente tem coronavírus. É plausível, é lógico, é racional que aquelas crianças daquela sala possa ficar, seja sugerida que não compareça na escola durante um determinado período, porque são crianças que tiveram contato com uma criança que estava confirmada com coronavírus. Isso não vai exigir o fechamento da escola como um todo. Aí vai ter que ser analisado caso a caso. Eventos públicos com mais de 100 pessoas foram cancelados na capital do país. Bares e restaurantes devem manter a distância mínima de 2 metros entre cada mesa, se quiserem ficar abertos. Acho que qualquer iniciativa é válida para tentar conter a contaminação. O Congresso Nacional suspendeu visitas, sessões solenes e eventos com aglomeração de pessoas. Por questão de segurança, servidores e parlamentares que viajaram para fora do país vão ser afastados por 14 dias. No Tribunal Superior do Trabalho e no Superior Tribunal de Justiça, quem esteve em locais de surto do coronavírus vai cumprir expediente em regime de teletrabalho por 2 semanas. E o governo do Distrito Federal também suspendeu as visitas em presídios da capital. A medida não atinge o atendimento de advogados. Cerca de 15 mil detentos cumprem pena nos 6 presídios da capital federal. A proibição de visitas ocorre nas unidades penitenciárias que são geridas pela CESIP, que inclui o Complexo Penitenciário da Papuda e a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A norma não atinge a Penitenciária Federal de Brasília, que é de responsabilidade do Ministério da Justiça. E o Supremo Tribunal Federal também suspendeu a visitação pública e o atendimento presencial ao público externo. Nos dias de sessões de julgamentos, apenas as partes e os advogados dos processos listados em pauta terão acesso ao plenário. Bom, e para falar mais um pouquinho sobre essas questões que envolvem a parte jurídica, legislativa do coronavírus, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez no Jornal da Justiça. Doutor Rodrigo, essas questões todas, o Brasil enfrenta esse vírus que é novo, Sim. Daí essa adaptação, né, do Poder Judiciário, do Legislativo. Como é que fica essa questão do direito de ir e vir, da quarentena, que foi estabelecida pelo governo federal em uma lei
no mês passado e agora com esses inúmeros decretos, né? Nós tivemos a Lei 13.979 de 2020, editada exatamente para fazer a regulamentação do Regulamento Sanitário Internacional, um documento público internacional ratificado pelo Brasil. E dentro dessa lei nós tínhamos diversas medidas inovadoras no ordenamento jurídico, mas todas elas destinadas ao controle epidemiológico, especialmente do coronavírus, mas que vai ser utilizada como parâmetro para diversas ações da administração pública. Nós temos agora esse decreto aqui no Distrito Federal, que a administração pública ela determina a suspensão das atividades educacionais na esfera pública e também na esfera privada. Nós temos aí o debate da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Isso não significa o afastamento das garantias individuais dos cidadãos. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Brasília, um cidadão que se recusou a fazer um exame médico, a ser diagnosticado com o coronavírus, e o Estado foi até o Poder Judiciário pedir uma autorização para que aquele indivíduo fosse compelido, fosse obrigado a fazer esses exames. E ele foi obrigado, inclusive a mulher, né, desse homem já estava internada e ele se recusou. O judiciário, então, determinou o exame, mesmo contra a vontade dele, se é legítimo. A partir da aplicação de multa. A Lei 3.979, ela obriga compulsoriamente a realização desses exames. Nós estamos aí diante de uma epidemia, no caso da Organização Mundial de Saúde, já declarou uma pandemia. Então, nós vamos ter diversos conflitos entre a minha vontade individual e aquilo que é melhor para a coletividade. Então, nesse exato instante, nós vamos ter aí uma sobreposição. O interesse de todos vai ter que estar à frente do interesse de cada um, que egoisticamente, nesse caso, esse senhor se recusou a fazer os exames e saiu por aí transmitindo o vírus, podendo prejudicar a vida de muitas outras pessoas. Bom, esse decreto editado ontem à noite pelo governador Ibanez, aqui do Distrito Federal, isso pode ocorrer em outros estados também, né, aqui distrital, outras esferas. Ele tem essa competência para editar esse decreto. E o governo federal também teria para regulamentar isso nos estados? Como é que fica essa questão? A competência da Constituição para a prestação tanto do serviço de saúde como o serviço de proteção à saúde, medidas cautelares de defesa e de proibição da irradiação desse vírus, essa competência ela vai ser concorrente. Nós vamos ter competência da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Ao editar essa medida, o governador Ibanez, com base em critérios técnicos da Secretaria de Saúde, entendeu que ela poderia restringir a transmissão do vírus. Nesse momento, nós vamos ter aí algumas consequências para aqueles que desrespeitarem. Primeiramente, o Código Penal traz no artigo 268 um crime que é você desrespeitar uma medida de saúde implementada, de controle epidemiológico implementada pelo poder público. Isso é crime. A Lei 6437 de 77 também estabelece multas que variam, que podem chegar até 1,5 milhão para uma empresa que possa desrespeitar medidas de controle epidemiológico. Então, nós estamos falando aí de uma sanção administrativa e de uma sanção penal que, no entendimento da doutrina majoritária, ela poderá ser aplicada a todo cidadão que ultrapassar essa determinação do poder público. Não compreendo, por exemplo, que a ONB possa desrespeitar o decreto pelo simples fato de ser o decreto do Distrito Federal. O Distrito Federal tem o poder de polícia administrativa para regulamentar todas as relações dentro dos cidadãos que convivem aqui, que vivem aqui, para poder ter, digamos assim, um controle maior. O Japão, por exemplo, que teve uma postura mais forte nesse controle epidemiológico, teve uma evolução muito menor do que a Itália na transmissão do coronavírus. Então, nós podemos observar, ainda que não seja a nossa área de atuação, que todas as medidas tomadas pelo poder público são medidas positivas, desde que elas tenham o interesse público como o norte a ser buscado. Doutor Rodrigo citou agora há pouco a UNB, que é a Universidade de Brasília, porque justamente houve um impasse aí ontem à noite com a edição desse decreto, porque a Universidade de Brasília é federal e ela não seguiu a orientação do decreto. As escolas particulares e da rede pública aqui do DF, sim, né? Sim. Bom, todos os prédios públicos no Distrito Federal precisam de autorização da administração pública do Distrito Federal para que eles possam funcionar. Então, essa competência concorrente, quando o governo do Distrito Federal dá uma determinação, dá uma ordem, a escola privada ou a escola pública, em âmbito federal, em âmbito distrital, não tem a competência para dizer não vou cumprir. Podem buscar o Poder Judiciário para poder funcionar, mas não dá para dizer que não vou cumprir porque foi uma decisão do Distrito Federal e não da União. Vale muito também o bom senso e a conscientização, né? É um vírus novo, a gente precisa prevenir
né, ações do Estado, do Poder Judiciário, enfim, para garantir o enfrentamento ao coronavírus, né? Cada um individualmente vai precisar ter um sentimento coletivo, um sentimento de buscar o interesse público. É um momento difícil que individualmente muitas pessoas podem perder, mas a coletividade vai ganhar. Muito obrigada mais uma vez pela participação, prazer recebê-lo aqui de novo, uma boa tarde. Eu que agradeço.